E tecendo uma coroa de espinhos, puseram-la na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus. Mateus 27, 29. Será conveniente para nós considerar quem e o que era a pessoa que foi cruelmente submetida assim à vergonha. Não esqueçam a excelência intrínseca da sua pessoa, pois ele é o esplendor da glória do Pai e a imagem expressa da sua pessoa. Ele é em si mesmo Deus sobre todas as coisas, bendito por toda a eternidade. A palavra eterna pela qual todas as coisas foram feitas e todas as coisas nele subsistem. Ainda que era o herdeiro de todas as coisas e príncipe dos reis da terra, foi desprezado e rejeitado entre os homens, varão de dores, experimentado no sofrimento. Sua cabeça foi coroada com uma coroa de espinhos por zombaria. Seu corpo foi ataviado com um manto de púrpura desbotada. Uma pobre cana foi colocada em sua mão como um cetro. E logo os soldados impudicamente se atreveram a olhá-lo na cara e afligir-lhe com suas sujas zombarias. Como dizem os versos, os soldados também cuspiram sobre esse rosto que os anjos, junto aos profetas, anelavam ver por graça. Porém, não se lhes concedeu. Houve alguma vez dor igual à minha? Não esqueçam a glória a que estava acostumado em outro tempo, pois antes de vir à terra, ele estava sentado no seio do Pai, sendo adorado por querubins e serafins, obedecido por todos os anjos, reverenciado por todo o principado e potestade nos lugares celestiais e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. No entanto, aqui está sentado, sendo tratado pior que um criminoso, convertido no centro de uma comédia antes de volver-se na vítima da tragédia. O sentaram sobre uma cadeira quebrada e cobriram com um velho manto de soldado, e logo o insultaram como se fosse um monarca de mentira. Os versos dizem: eles dobraram seus joelhos diante de mim e clamaram: salve o rei. Tudo o que as piadas e o escárnio podem imaginar, eu sou o chão, a pia, o lixo. Houve alguma vez dor igual à minha? Seu amor por nós o impulsionou a aceitar um terrível abatimento. Olhem que baixo ele caiu para nos levantar da nossa queda. Não se esqueçam que no preciso momento em que estavam se burlando dele dessa maneira, ele era o Senhor de tudo e podia convocar 12 legiões de anjos para que viessem em seu resgate. E, na verdade, quem debochava dele estava sendo sustentado pela palavra do seu poder. Nele, essas pessoas existiam, se moviam e pensavam. Havia majestade em seu abatimento. Ele tinha abandonado, é certo, a gloriosa pompa imperial dos átrios do seu pai e agora era o homem humilde de Nazaré. Porém, apesar disso, se o tivesse desejado, um olhar desses olhos teriam fulminado a todos que estavam ali. Todos estavam ali, existem, respiram e se movem nele. Uma palavra desses lábios silenciosos teriam estremecido o palácio de Pilatos, desde o alicerce até o teto. Se houvera desejado, o irresoluto governador e a maligna multidão teriam sido conjuntamente lançados vivos no inferno, no abismo, igual Coré, Dotã e Abirão em tempos antigos. Eis aqui o próprio Filho de Deus, o muito amado do céu e o príncipe de todas as coisas, sentado aí coroado com a cruel coroa que fere sua mente e seu corpo, a mente pelo insulto e o corpo pela dor afiada e penetrante. Seu rosto de rei foi desfigurado por feridas que não cessam de sangrar, que gotejam fracas e lentamente. No entanto, essa fronte muito nobre e amada foi uma vez a mais formosa dos filhos dos homens, e ainda nessas circunstâncias era o rosto de Emanuel, Deus conosco. Recordem essas coisas e verão a Cristo atentamente com olhos iluminados e ternos corações, e serão capazes de entrar mais plenamente em comunhão com Ele em suas aflições. Recordem desde onde veio e lhes assombrará em maior grau que tenha descido tão baixo. Recordem o que era e mais lhes surpreenderá que se tenha convertido em nosso substituto. E agora, abramos passo até a guarita dos guardas e contemplemos o nosso Salvador com a coroa de espinhos posta. Não nos deteremos muito nas especulações sobre o tipo de espinhos que lhe puseram. De conformidade aos rabinos e aos especialistas em botânica,
Existem umas 20 ou 25 espécies diferentes de arbustos espinhosos que cresciam na Palestina. E diferentes escritores selecionaram, quer sejam uns e outros desses arbustos, de acordo com seus próprios juízos ou preferências, como os espinhos peculiares que foram usados nessa ocasião. Porém, por que eleger um espinho entre muitos? Ele não suportou só uma dor, mas sim todas. E cada espinho seria suficiente. A própria incerteza quanto à espécie peculiar nos proporciona uma instrução. Muito bem poderia ser que mais de uma variedade de espinhos tenha sido tecida nessa coroa. Seja como for, o pecado espargiu tão proficuamente espinhos e cardos na terra que não houve nenhuma dificuldade para encontrar os materiais, como tampouco houve escassez de aflições para castigá-lo cada manhã e fazer que sentisse dor todos os seus dias. Os soldados poderiam ter usado ramos flexíveis da árvore de acácia, essa madeira que não apodrece, da qual se tomaram para fazer muitas das sagradas tábuas e utensílios do tabernáculo, e, portanto, teriam sido utilizados de maneira significativa, se esse for o caso. Poderia ser certo, como os antigos escritores geralmente o consideravam, que a planta usada foi a conhecida como Spina Christi, pois conta com muitos espinhos agudos e pequenos, e com suas folhas verdes se poderia tecer uma grinalda, como as que utilizavam para coroar os generais e os imperadores depois de uma grande batalha. Agora, a nossa pergunta é: o que vemos quando nossos olhos contemplam a Jesus Cristo coroado de espinhos? Existem muitos elementos que me impressionam notavelmente, e ao levantar a cortina, os rogo que prestem muita atenção e peço que o Espírito Santo derrame sua iluminação divina e clareie a cena diante das nossas almas maravilhadas. Primeiro, que o observador mais distraído deve ver, antes de escavar debaixo da superfície, é um espetáculo doloroso. Aqui está o Cristo terno, amante, generoso, sendo tratado com indignidade e escárnio. Aqui está o príncipe da vida e da glória, convertido em objeto de escárnio pelos soldados atrevidos. Contemplem hoje ao lírio entre os espinhos, a pureza brotando em meio do pecado que se lhe opõe. Vejam ao sacrifício enroscado na espessura e sujeitado com firmeza, como uma vítima em nosso lugar, para cumprir o antigo tipo de carneiro preso em um arbusto que Abraão sacrificou no lugar de Isaque. 3 coisas devem ser analisadas cuidadosamente nesse espetáculo de dor. Aqui observamos a mansidão e a debilidade de Cristo submetidas pelos alegres legionários. Quando trouxeram a Cristo ao quarto da guarda, eles sentiam que o encontravam inteiramente em seu poder e que suas pretensões de ser um rei eram tão absurdas que só poderiam ser um tema de desprezada zombaria. Estava pobremente vestido, pois somente levava a túnica de um campesino. Era por acaso então um pretendente para vestir a púrpura? Guardava silêncio e era o homem que fora incitar a nação à sedição? Estava todo cheio de feridas e hematomas e acabara de sofrer o létigo do verdugo. Era então o herói que inspiraria o entusiasmo de um exército para derrotar a grande Roma? Parecia uma estranha diversão para eles. E como as bestas selvagens jogam com suas vítimas, assim eles jogavam com ele. Garanto-lhes que eram muitas as piadas e os desprezos da tropa romana por suas costas, e forte era o riso em meio às suas fileiras e feridas. Olhem seu rosto, que manso se mostra, que diferente dos rostos altivos dos tiranos. Burlar-se de seus direitos reais não era senão algo natural para a rude tropa. Ele era tão dócil como um bebê, tão terno como uma mulher. Sua dignidade era uma resistência calma e tranquila, e certamente não era uma dignidade cuja força poderiam sentir esses semibárbaros homens. Portanto, o enevoavam com desprezo. Recordemos que a debilidade do nosso Senhor foi assumida por nossa causa. Por nós se converteu em cordeiro, por nós deixou de lado sua glória, e, portanto, é mais doloroso quando vemos que essa humilhação voluntária, assumida em si mesmo, foi o objeto de tanta gozação e escárnio, ainda que dignas do mais alto preço. Ele se humilha para nos salvar, e nós rimos conforme se rebaixa. Ele deixa o trono para levar-nos a esse trono, porém, enquanto ele está graciosamente condescendendo, o riso grosseiro de um mundo ímpio é sua única recompensa. Que coisa tão terrível!
Por acaso foi o amor tratado de uma forma tão pouco amável? Certamente a crueldade que recebeu foi proporcional à honra que merecia. Tão perversos são os filhos dos homens. Como dizem os versos, ó, cabeça tão cheia de golpes, fronte que perde o sangue vital, ó grandiosa humildade, sobre o seu rosto caem as mais amargas indignidades. Ele suporta tudo isso por mim. Não era simplesmente que se burlavam de sua humildade, mas sim que zombavam de seus direitos de ser um rei. Haha, pareciam dizer. É esse um rei? Deve-se tratar de alguma rústica tradição judia, em verdade, que esse pobre carpinteiro reclame o direito de usar uma coroa. Por acaso, esse é o filho de Davi? Quando baterá em retirada a César e seus exércitos até o mar, e estabelecerá um novo estado, e reinará sobre Roma. Esse judeu, esse campesino, acaso irá cumprir o sonho da sua nação e governará sobre toda a humanidade? Ridicularizavam essa ideia às mil maravilhas, e não lhes surpreende o que o fizeram, pois não podiam perceber sua verdadeira glória. Porém, amados, meu ponto jaz aqui, ele era um rei no sentido mais verdadeiro e enfático. Se não tivesse sido rei, então, como um impostor, teria merecido escárnio, porém não haveria sentido tão profundamente. Porém, sendo de verdade e realmente um rei, cada palavra deve ter atormentado sua alma régia, e cada sílaba deve ter ferido profundamente seu espírito real e divino. Quando os pretendidos direitos de um impostor ficam expostos e são entregues ao escárnio, essa mesma pessoa sabe muito bem que merece todo o desprezo que recebe. O que pode dizer? Porém, se o herdeiro verdadeiro de todas as propriedades do céu e da terra tem seus direitos denegados e sua pessoa escarnecida, então seu coração fica ferido, e a repreensão e a reprovação o enchem de aflições. Deveras não é triste que o Filho de Deus, o bendito e único potentado que existe, tenha sido desonrado dessa forma? E não se tratou de piadas simplesmente, mas sim que a crueldade acrescentou dor ao insulto. Se somente tivessem tido a intenção de debochar dele, poderiam ter tecido uma coroa de palha, porém, eles se propuseram a infligir-lhe dor, portanto, tecer uma coroa de espinhos. Contemplem, lhes rogo, contemplem a sua pessoa, ao tempo que sofre na mão deles. O haviam açoitado até o ponto de provavelmente não havia parte do seu corpo que não sangrasse sob os golpes, exceto sua cabeça. E agora deviam também fazer essa cabeça sofrer e sofrer. Ai, toda a nossa cabeça estava enferma e todo o nosso coração desfalecendo, e assim ele deve ser feito em seu castigo semelhante a nós em nossas iniquidades e transgressões. Não havia nenhuma só parte da nossa humanidade sem pecado, e não devia ter nenhuma parte da sua humanidade sem sofrimento. Se tivéssemos escapado em alguma medida de iniquidade, ele teria podido escapar da dor nessa mesma medida. Porém, como levamos o vestido sujo da transgressão completamente, ele nos cobria por completo da cabeça aos pés. E porque a iniquidade nos cobria da cabeça aos pés, Jesus também deveria levar as vestes da vergonha e da burla, desde o alto da sua cabeça à planta de seus pés. Como dizem os versos, ó amor, tão ilimitado para ser exibido por ninguém, exceto unicamente pelo Senhor. Ó amor ofendido, que suporta as dores e a descarada maldição do ofensor. Ó amor, que não poderia ter outro motivo que a pura benignidade de salvar. Amados, sempre sinto como se minha língua estivesse amarrada quando me coloco a falar dos sofrimentos do meu Senhor. Posso pensar neles, posso imaginá-los, posso sentar-me e colocar-me a chorar por eles, porém não sei como retratá-los para os demais. Por acaso conhecer alguma pluma ou lápis que poderia pintá-los? Inclusive um Michelangelo ou um Rafael poderia muito bem retrair-se ao intento de pintar esse quadro, e a língua de um arcanjo poderia consumir-se no esforço de cantar as aflições daquele que foi carregado com a vergonha de nossas transgressões vergonhosas. Os peço que, mais que escutar, meditem, e que se sentem e vejam o seu Senhor com seus próprios olhos amantes, em vez de considerar minhas palavras. Eu só posso bosquejar o quadro, delineando toscamente ao carvão. Devo deixar que vocês ponham as cores, e que logo se sentem e estudem, porém fracassarão como eu fracasso. Poderemos mergulhar, mas não poderemos alcançar as profundezas desse abismo de dor e de vergonha.
Poderíamos voltar atrás, porém esses montes açoitados pelas tormentas estão, todavia, por cima de nós. Eu vejo aqui também uma advertência solene que nos fala suavemente e nos comove desde esse espetáculo de dor. Perguntar-me-ão qual é essa advertência? É uma advertência para que jamais cometamos o mesmo crime que os soldados cometeram. Ele mesmo dirá: vamos nós jamais tecer uma coroa de espinhos para colocá-la nessa amada cabeça. Elevo minhas orações para que jamais o façam, porém, existem muitas pessoas que o fizeram e seguem fazendo. Os que negam seus direitos são culpados desse crime. Essa coroação de espinhos é efetuada por profissões hipócritas de fidelidade a Cristo. Esses soldados colocaram uma coroa na cabeça de Cristo, porém, não estavam manifestando sua intenção de que ele fosse rei. Eles puseram um cetro em sua mão, porém não era a valiosa vara de marfim que significava poder real, era só uma cana fina e frágil. Com isso nos lembram que Cristo é escarnecido por crentes nominais, cristãos nominais. Vocês que não lhe amam no profundo das suas almas, vocês são que zombam dele. Porém perguntarão: em que falhei em coroar-lhe? Por acaso não me uni à igreja? Por acaso não professei que sou um cristão? Porém, se seus corações não são retos dentro de vocês, unicamente lhe coroaram de espinhos. Não se submeteram ao seu senhorio, continuaram sendo reis de vocês mesmos. Se não lhe entregaram sua própria alma, lançaram um cetro de cana em sua mão, mas ele não é o senhor da vida de vocês. Isso é um terrível escárnio. Seu próprio cristianismo zomba dele. Suas profissões mentirosas e seus cultos são um escárnio. Quem requereu isso das suas mãos, que pisoteie seus átrios? Você o insulta em sua mesa, o insulta quando está de joelho. Os guardas também se ajoelharam diante dele. Como pode dizer que o ama quando seu coração não está com ele? Se não creu nele como o gozo infinito da sua alma, e não se arrependeu do seu pecado de fato, e tem desculpas humanistas para justificar os seus pecados, e não aceitou obedecer seus mandamentos, se não o reconhece como Senhor e Rei em sua vida diária, o exorto a que renuncie à profissão que é tão desonrosa para ele, porque você está debochando dele como rei, como os soldados fizeram. Se é Deus, sirva-lhe. Se é rei, obedeça-lhe. Se não é nada disso, então não professe ser cristão. Seja honesto e não traga nenhuma coroa, se não lhe aceita como rei. Que necessidade há para que o insulte de novo com um domínio nominal, com uma homenagem falsa e um suposto serviço? Vocês hipócritas, considerem seus caminhos, não antes que o Senhor se levante para destruir os seus adversários. O mesmo pode fazer, em alguma medida, os que são sinceros, porém que por falta de vigilância caminham de maneira tal que desonram sua profissão. Aqui se falo corretamente, irei forçar cada um de vocês a confessar em seus espíritos que são condenáveis, pois cada vez que atuamos de acordo com nossa carne pecaminosa, coroamos de espinhos a cabeça do Salvador. Quem de nós não fez isso? Amada cabeça cujos cabelos, cada um deles, são mais preciosos que o ouro fino e o universo inteiro. Quando te entregamos nossos corações, pensamos que sempre te adoraríamos, que nossas vidas inteiras seriam um único salmo estendido e entendido, louvando-lhe e bendizendo-lhe e coroando-lhe. Ai, como ficamos longe do nosso próprio ideal e rodeamos com as sarças dos nossos pecados. Sucumbimos a um temperamento irado, de tal forma que falamos inadvertidamente com nossos lábios. Fomos mundanos e amamos o que tu aborreces. Ou cedemos a nossas paixões e nos entregamos a nossos desejos maus. Nossas vaidades, insensatez, esquecimentos, omissões e ofensas colocaram sobre sua cabeça uma grinalda de desonra e nos estremecemos ao pensar nisso. Cruéis corações e mãos que maltrataram assim o bem-amado, a quem deveríamos ter todo o cuidado de glorificar diariamente. Por não viver de acordo com a palavra, homens ímpios colocaram as faltas de vocês à porta do inocente Salvador e disseram: isso é o Evangelho? Vocês cultivaram os espinhos, porém ele teve que sofrê-los. Nós chamamos nossas ofensas de inconsistências, porém os homens mundanos as consideram como fruto do cristianismo e condenam a videira por culpa dessas uvas amargas.
acusam ao Santo Jesus com as culpas dos seus seguidores. Queridos amigos, não há espaço para que nos sintamos citados e prevenidos, cada um de nós. Ao considerá-lo, venhamos ao afligido e amante penitente e lavemos seus amados pés com lágrimas de arrependimento, porque coroamos de espinhos sua cabeça. Assim nosso Deus e Senhor, coroado de espinhos, está diante de nós como um espetáculo doloroso, transmitindo-nos uma solene advertência.